E aí, já ligou pro seu médico nessa quarentena? Essa quarentena trouxe uma novidade que é velha, mas é nova no Brasil, embora já seja antiga no mundo. O que eu tô falando? É a telemedicina. Telemedicina que já é uma realidade no mundo, já é uma realidade para outras profissões no Brasil. Com a pandemia, ela finalmente foi implementada. Vamos conversar hoje sobre o que pode ser feito e como que a telemedicina pode ajudar na psiquiatria. Assim que você se inscrever aqui no canal, der aquele clique no sininho e deixar o seu like para a gente conseguir entender mais do que é interessante a gente conversar, né? Para isso que serve o seu like, para isso que serve a sua interação, para a gente ajustar aqui os temas do canal. Mas muita gente nessa pandemia tem me perguntado aí sobre a telepsiquiatria, sobre a telemedicina, como é que funciona, pode, não pode, tá valendo, não tá valendo, e a verdade é que está valendo. No começo da pandemia, quando começou a coisa do distanciamento social, de fechar o comércio, etc., os conselhos de medicina, os regionais e mesmo o Conselho Federal tiveram uma hesitação no que diz respeito ao fechamento de consultórios, de serviços ambulatoriais. Não, então não pode mais atender, então fecha os ambulatórios, as pessoas têm que ficar em casa, então as pessoas não podem ir na consulta, só se for em caso de emergência. Mas um monte de paciente crônico precisa da sua consulta regular. E se deixar de ser atendido, aquilo vai virar uma emergência e a pessoa vai para o pronto-socorro. Então pensa assim, paciente asmático, paciente com pressão alta, paciente que está na introdução de um antidepressivo, por exemplo, são pessoas que precisam ser acompanhadas, precisam ser seguidas para ajustar o medicamento, para ver se está na dose certa, para ver se tem alguma coisa diferente a fazer, para que aquilo não se agrave, não vire uma emergência e a pessoa não precise ir ao pronto-socorro. Então chegou um momento que os conselhos falaram, não, mas essas pessoas não podem deixar de ser atendidas, né? Crianças não podem deixar de passar no pediatra para ver se está tudo bem. Enfim, a gente precisa viabilizar que algumas pessoas tenham contato com o médico, não é só se ficar doente, tem gente que já faz tratamento. Foi aí que o governo correu, o Ministério da Saúde, na época o ministro Mandetta e os conselhos se desdobraram para viabilizar de uma vez por todas a telemedicina. A telemedicina já era uma discussão que vinha aí há algum tempo no Brasil, porque já existe tecnologia assim abundante para permitir o contato e a interação entre médico e paciente à distância, várias formas de tecnologia, não só de vídeo, mas também de aferição, de medição, de pedidos de exame, etc. Alguns colegas eram resistentes mesmo assim, porque diziam que não, que isso não ia ser bom para a medicina, que a medicina tem sempre que ter esse contato próximo, que já tem que pôr a mão no paciente, etc. E de fato muitas vezes precisa, mas existem casos em que isso não é necessário. E para esses casos que não é necessário, na pandemia o governo falou assim, não, escuta, espera um pouquinho. Não só o governo, como os próprios conselhos de medicina falaram, não, então vamos permitir que pelo menos aquilo que pode ser feito à distância, seja feito à distância. E foi então regulamentada a telemedicina. Para o caso da psiquiatria, é desnecessário dizer que é muito fácil a gente fazer o atendimento à distância. O nosso atendimento ele é basicamente feito dessa conversa, dessa interação, dessa troca. Lógico, o exame médico ele pode incluir medição de temperatura, medição de pressão, pesagem, etc. Você pode ter que pedir exames complementares, exames de sangue, etc. Mas a verdade é que na psiquiatria, o grosso, o principal, a maior parte do exame é feito assim, conversando. Ouvindo o que o paciente tem a dizer e dizendo algumas coisas. Uma troca que pode ser tranquilamente feita à distância, feita pelos meios de vídeo. Então, para a psiquiatria, isso ficou mais fácil. Tanto é assim que a psicologia já tinha saído na frente nessa história, muito antes da pandemia, eles já tinham regulamentado, primeiro abriram a teleconsulta em forma experimental, a um número limitado de sessões, e depois
permitiram de fato a terapia online, a terapia à distância. Ela já está há mais tempo aí do que a pandemia regulamentada no Brasil pelos conselhos de psicologia, porque justamente o trabalho aí da consulta psicológica, que muitas vezes parece com a psiquiatria, a gente já falou sobre as diferenças entre psiquiatria e psicologia aqui, e muitas vezes é parecido, né? Essa conversa, essa escuta, essa troca, esse diálogo que pode ser feito então dessa maneira virtual. É interessante que o uso dessas tecnologias de comunicação em prol da saúde não são novos, aliás, são muito antigos. Toda vez que surge uma nova tecnologia de comunicação, ela é imediatamente absorvida pelas práticas de saúde. Tem um relato na revista The Lancet, uma das revistas mais famosas médicas, que é muito antiga, que em 1879, há quase 150 anos, publicou o relato de uma criança que estava lá com uma tosse forte, uma tosse feia, e a mãe ficou com medo que pudesse ser croup, uma doença grave da época, e estava lá desesperada e tal, e a avó da criança ligou para o médico no meio da noite, dizendo: ai, eu acho que meu neto vai morrer, ele deve estar com croup. Aí o médico, meio sonado ali, de madrugada, falou: será? Pera um pouquinho, põe aí a criança no telefone. Aí a mãe ligou para o médico e pôs o telefone para o médico ouvir a tosse. Ele ouviu, falou assim: não é croup, pode dormir tranquila, amanhã eu vejo essa criança. O que essa história mostra para nós, né? Que as tecnologias de comunicação, elas podem sim ser usadas como recurso em prol da saúde, e são desde sempre, né? A cada nova invenção, a gente encontra novas maneiras de utilizá-la em prol da saúde. O médico conseguiu ali usar o telefone no século XIX para, enfim, ter uma ideia do que estava acontecendo com a criança e tranquilizar a mãe, tranquilizar a avó e etc. E a tecnologia vai avançando e a gente vai absorvendo essas tecnologias nas nossas práticas. Agora, no contexto dessa pandemia, o governo autorizou também que a gente possa emitir receita e fazer atestados, laudos médicos com assinatura eletrônica, né, com certificação digital. Então, muitas vezes o paciente pode estar em outra cidade, pode estar em outro local e ele recebe inclusive a receita, o atestado. Se o médico tem ali a sua certificação digital, ele pode emitir esse documento com uma assinatura eletrônica. O paciente recebe um SMS, recebe uma mensagem de texto ali com o link, vai na farmácia, o farmacêutico entra no site ali onde tem essa prescrição, dá baixa como tendo enviado a receita, tudo isso sem nem o paciente, tudo isso sem que o paciente precise encontrar fisicamente o médico. Então, realmente facilitou bastante. A gente não sabe como vão ficar essas normas pós-pandemia, né? Como que vai valer isso? Vai continuar valendo essa prescrição com assinatura digital? A telemedicina vai continuar sendo permitida? Eu particularmente acho que deveria. Eu acho que poderia muito bem ser permitida sim. Lógico, tem coisas que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir palpar uma barriga para sentir ali se tem um tumor, você não vai conseguir fazer uma otoscopia, ver o ouvido ali com aquela luzinha, mas você consegue levantar muitas informações, você consegue até algumas fotos de perto, enfim, dos pacientes, quando isso é necessário, né? Quando o exame ali precisa ser de alguma maneira feito, e você consegue resolver muitos problemas dos pacientes mesmo à distância. Então, essa discussão já vinha sendo feita em vários países, isso já é uma realidade. No Brasil existe ainda alguma resistência, mas essa pandemia veio para mostrar que é possível fazer. Vai ser para todo mundo? Não. Vai ser em todas as circunstâncias? Claro que não, mas porque não é para todo mundo, não significa que tem que ser proibido e que não pode ser para ninguém. Eu espero que esse avanço que os conselhos fizeram, que o próprio governo fez em relação à telemedicina, se mantenha neste mundo pós-pandemia que a gente espera que chegue logo, né? Eu espero muito que chegue esse mundo pós-pandemia e tomara que chegue logo, tomara que passe. Enquanto não passar, fique em casa, mantenha aí o distanciamento, lava a mão, usa máscara. Vamos seguir todas as regras que a gente precisa seguir para que isso passe logo, nunca nos esquecendo que isso vai passar.